Atenção, senhoras e senhores. A partir de agora, a TV Mais orgulhosamente apresenta Show Mais. E com vocês, ele, Darcio Arruda. Alô, pessoal, mais uma vez, obrigado, muitíssimo obrigado pela atenção, pelo carinho. Atenção, parte operacional, hoje vou mudar toda a abertura. Eu só queria agradecer a todos os nossos queridos telespectadores que vêm interagindo conosco há exatos 12 anos. Sim, no dia 1º de abril, PP, não é por procuração, é próximo passado, bem no dia da mentira, o Show Mais completou 12 anos no ar. Extremamente maravilhoso. Muito maravilhoso, Jimmy Clipe. Bota maravilhoso nisso. E graças, dizia eu, à interação, à participação dos nossos amigos telespectadores. Pasmem os senhores, está aqui na tela. Hoje é o tema número 2403. Aliás, 2503. 2503. É tema que não acaba mais. Espetacular. E hoje o tema, vocês vão gostar mesmo. Eu vou até falar implante coclear. A pessoa, coclear? Mas é fazer um coque no cabelo? Vocês vão ver. Como assim? Quem vai explicar é um doutor, nosso convidado aqui, um otorrinolaringologista. Já, em poucos segundos, porque eu já vou anunciar, vocês vão estranhar. Atenção, tripulação. Preparar aqui o comandante Arruda, preparar a aeronave para decolagem imediata. E o tema desta noite, Jimmy Cliff, é implante coclear. Levanta o fundo, mostra a fúria para eles, Jimmy Cliff. Modulando 1000 nos céus do Brasil. Agora fazer uma perguntinha para a parte operacional, sim ou não? Vocês sabem, jovens universitários que são, o que é um implante coclear? Sim ou não? Sim, vocês sabem? Que espetáculo, andaram? Não. Não sabem. Eu acho que a maioria das pessoas não sabe, porque é interessante, Bom, vamos cumprimentar o Dr. Carlos Eduardo Rezende, que é otorrinolaringologista, conforme eu já disse, da clínica Rinoderma. Muito obrigado por ter vindo, Dr. Carlos. Palmas para o Dr. Carlos. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Obrigado, Darcio. Prazer obrigado é todo produção. nosso. E estou aqui para poder solucionar as dúvidas e ajudar os espectadores a entenderem um pouquinho mais sobre o implante coclear. Um pouquinho mais ou tudo mais, né? Tudo Porque mais, eu também talvez, fui procurar, eu a gente conhece aparelho auditivo, aquela coisa toda, já faz tempo, né? Que eles existem na praça. Esse implante coclear é coisa nova? De quanto tempo doutor? É relativamente novo. Se a gente for pensar, aqui no Brasil, ele é realidade há coisa de uns 20, 15 anos mais ou menos. E cada vez mais, com o decorrer do tempo, ao longo dos anos, são mais centros no Brasil que realizam esse tipo de cirurgia, cujo intuito principal é devolver um sentido para o paciente, né? Então, fazer com que aquela pessoa que está privada da audição, ela consiga escutar. Você comentou sobre o aparelho auditivo, o mecanismo ele é totalmente diferente. Tá. A ideia do aparelho auditivo é amplificar a captação sonora de um som existente. De um som existente. Aí fica um som de salão, mais ou menos. Né? Então, hoje os aparelhos eles melhoraram muito em termos de tecnologia, diminuíram em tamanho, eles conseguem modular frequência por frequência também, aqueles mais sofisticados, né? Mas o paciente, para usar o aparelho auditivo, ele tem que ter ainda um resquício que seja auditivo, né? Já o implantado coclear, o que vai colocar o tal do implante coclear, ele aí é um paciente que praticamente não escuta nada. Tá. Ou audição muito pequenininha que não se beneficie com o uso do aparelho auditivo convencional. Tá. Então, o uso mesmo é para casos crassos, graves. Sim, tem... De audição quase zero. Exatamente. Tem uma série
de princípios que a gente leva em consideração para tornar aquele indivíduo um possível candidato a colocar o implante coclear, que, diferente do aparelho auditivo, como o próprio nome já mais ou menos sugere, ele é implantado cirurgicamente, né? E o termo coclear, porque cóclea é a principal estrutura da nossa orelha interna, então a parte mais interna dentro da nossa orelha, que parece um caracolzinho, né? Um caramujinho. É ali que tem a chegada do eletrodo, que ele sai de uma estrutura que a gente coloca numa porção do osso temporal e que vai transformar o impulso sonoro numa energia elétrica e que vai mandar via nervo auditivo para o córtex cerebral, para o cérebro, para ele entender aquilo como audição. Vocês vão falar assim, olha, é complicado, mas, gente, o doutor já falou 2 vezes, nós vamos ratificar. É para pessoas que realmente não escutam nada. Quer dizer, é um milagre para a pessoa que não escuta nada, não é? Começar, imagina, não preciso nem falar do espetáculo que é. Sim, é a pessoa voltar. Então, eu vi esse aparelho. Então, há um implante aqui, é isso? Isso. No couro cabeludo. Isso. Então, tem a unidade externa, que ali se tem um microfone e um processador do som. A unidade interna, que é colocada cirurgicamente... Aí já é dentro da mastoide, que é uma porção do osso externo, temporal. Para a gente ver bem. Isso. Então, e esse outro que fica internamente, ele é ligado, entre aspas, com essa unidade externa, através de um ímã que é colocado Eu vi que tem anteninha também, é isso? Isso, a antena ela fica internamente, né? Então, na verdade, o que acontece? Existe uma captação do som, processamento desse som, a antena ela capta esse estímulo sonoro. Isso, tem um receptor. Ela é transceptor, é isso? Exatamente. Aí tem um receptor, tem uns fiozinhos, né, uns eletrodos, que aí esses são também inseridos cirurgicamente dentro da cóclea, que é o tal do caracolzinho que fica lá na nossa orelha interna. E aí, a partir desse estímulo elétrico por esses eletrodos, há um impulso elétrico via nervo coclear, que é o nervo auditivo, que vai transformar toda essa informação em algo que possa ser processado pelo cérebro. Então é extremamente complexo, né? Tanto é que o nome que se deu popularmente é de ouvido biônico. Tá. Né? Então é uma coisa que ela é totalmente revolucionária cientificamente. O pessoal está achando complicado. Mas que complicação não estamos... Então, nós não temos vídeo. Eu quero deixar toda a parte visual para o segundo bloco. Não é? Agora vamos atentamente ouvir as explicações do Dr. Carlos Eduardo. E essa parte que eu vi que fica fora é relativamente grandinha, né? Sim, não há penteado que tape isso. Sim. A pessoa usa sempre? Sim. Toma banho com isso? Então, não, é interessante que, embora atualmente estejam se desenvolvendo alguns que eles, em tese, suportam até a umidade, mas a maioria esmagadora deles é removível, essa unidade externa, em determinadas circunstâncias, como banho, piscina, mar. E a própria pessoa pode tirar, ou não? Sim, sim, é algo que é simples de se fazer. E quando ela tira, fica nada ou... Porque já cicatrizou, né? Então, onde foi feito o procedimento cirúrgico, ali não é algo que visualmente ele infeccionar, nada. Não, depois de ter já tido a cicatrização, porque não é ativado o aparelho logo de cara. É feita a cirurgia e tem um intervalo em torno de 1 mês, mais ou menos, para que se adapte à unidade externa e se ative aquele sistema todo que vai fazer com que o paciente volte ou comece a escutar. E o interessante, gente, se a gente pensar de uma maneira macro, né, mais ampla, a pessoa que não ouve. Bom, e aí qual é o exame que se faz para a pessoa que não ouve de nascença, ou aquele que perdeu a audição aos 3 anos, aos 7 anos, Sim. De repente num desastre, não é? Sim. Como é que são essas etapas, doutor? Então, a gente tem 2 grandes grupos de deficientes auditivos com uma perda severa ou profunda, né? Tem os que a gente chama de deficientes pré-linguais e os pós-linguais. Pré-linguais seriam aqueles que não desenvolveram a linguagem.
Então, principalmente em crianças pequenininhas, abaixo de 1 ano, por exemplo, que tem uma perda congênita, ou seja, de nascença auditiva. E os ditos deficientes auditivos pós-linguais são aqueles que, por algum motivo, Perderam. como um acidente, por exemplo, que você comentou, tenham perdido a audição, mas numa fase que eles já tinham desenvolvido a linguagem, né? Então, há uma certa diferença, porque aquele que já desenvolveu a linguagem, então ele já teve, em algum momento, intimidade com o som, com os fonemas e tal. Então, esse, em tese, é um paciente que ele vai se beneficiar mais com a protetização. Ele tem meio caminho para ser andado, só que é de ouvir. Isso, não é? sim. Se expressar, ele já domina, ou pode ter perdido um pouco, mas ele vai se adaptando com maior velocidade. Exatamente. E o pré-lingual, é isso? Isso, o pré-lingual já é mais difícil, né? Já é mais difícil, porque é o primeiro contato que ele tem com a audição, e por melhor que seja hoje o som fornecido pelo implante coclear, é um som diferente do som que a gente está falando aqui, né? É um pouquinho mais metálico, distorcido, então requer obrigatoriamente que esse candidato implantado tenha um acompanhamento multidisciplinar, na verdade. Então, além do otorrinolaringologista, fonoaudióloga, psicóloga, assistente social, então requer um acompanhamento bastante criterioso para que ele consiga ter o desenvolvimento que se espera, né? O pré-lingual, quando volta a ouvir, quando começa a ouvir, não é? Ele fica totalmente perdido, digamos assim, né? Sim, sim. Por isso mesmo que é necessário esse acompanhamento com várias especialidades, porque ele precisa de um treinamento mesmo para se habituar e para aprender a lidar com aqueles E usa-se da ferramenta da linguagem de sinais, por exemplo? Então, o que se espera, Libra. na verdade, para esses pacientes que são submetidos à cirurgia, é que eles não necessitem das libras, né? Que eles consigam ter uma audição percebida pelo funcionamento desse aparelho, né? Então, o que se espera é que não tenha necessidade dele desenvolver a leitura pelas libras. E para dormir, doutor, dorme com... Depois vocês vão ver, eu estou fazendo assim porque eu já vi, não é? Então fica mais fácil para mim. Sim. Dorme normalmente. Pode-se dormir, mas pode-se tirar também. E se tirar, não ouve nada. Não ouve nada. Não ouve nada, fica no silêncio total. Exatamente. Então esse que às vezes é um inconveniente, porque às vezes é alguém que, por exemplo, tem filho pequeno, que pode acontecer em alguma coisa, a criança chorar, a pessoa fica desligada do mundo. O silêncio é bom, pero não mútil, né? Sim. O silêncio é bom quando ele existe, não o silêncio que nos é cortado, digamos assim. Exatamente. Não é? Não, nós vamos fazer um rápido intervalo. Tudo isso que a gente falou no primeiro bloco, nós vamos mostrar em imagens. Vocês vão ver. É um procedimento ainda, eu li lá, relativamente caro. Sim. Não é? Parece que o SUS está fazendo, tem hora que fala que faz, tem hora que fica meio na dúvida. Mas para quem, repito, para quem não ouve nada e começa a ouvir, é um verdadeiro milagre. Sim. Não é? Eu acho que para superar esse, ou quase esse, é voltar a enxergar. Sim. Não é? Sim. Que não vai demorar muito, né, doutor? Sim, Eu acho que os cientistas, nesse exato momento, estão debruçados lá em suas bancadas, com seus cadinhos, bolando alguma coisa. Vai ser tudo biônico. Sim. Eu, por exemplo, não estou exatamente aqui. Isso aqui é um robô que veio apresentar o programa. Na realidade, estou em casa, numa buena, assistindo este programa. Olha que loucura. Já já a gente volta. Atenção, a TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural. Mas é claro que eu vou falar da LL Presentes, um anunciante que está conosco desde o primeiro programa. Exatamente, há 12 anos e mais alguns dias nós contamos com a égide comercial da LL Presentes, da Rua Laura, 740, na Vila Bastos, em Santo André. Eis a fachada. Quer entrar na loja? Vamos entrar, vamos lá rapidinho. Vocês vão ver Com licença, oi, estamos entrando. Pronto, gente, é uma coisa mais bonita que a outra. Darcy, é muito chique. Deve ser tudo extremamente caro. Não, tudo é extremamente acessível. Bom gosto não tem nada a ver com l'argent.
vá lá, dê um pulo, vá com uma amiga, duas, converse com as nossas consultoras. Se preciso for, elas vão até a casa de vocês para sugerir. Sabe como é? Um profissional é um profissional. A gente vê no filme, né? Ou nos filmes, nossa, casa de filme. É porque tem um decorador, tem um arquiteto, são pessoas especializadas. LL Presentes, Rua Laura, 740, na Vila Bastos, em Santo André. Vai lá. Pronto, Jimmy, quase que deu. Eu vou repetir, LL Presentes. Pronto, agora deu. Deu uma espichadinha, mas tudo bem. Nós retornamos com um tema importantíssimo, que é implante coclear e a presença do Dr. Carlos Eduardo Rezende, que é otorrinolaringologista da clínica Rinoderma. Eu queria voltar com as fotos do doutor antes do vídeo. E você vai explicando, por favor, Sim, cada foto? Porque o assunto é interessantíssimo e tem mil nuances. Aquela pessoa que nunca ouviu, que começa a ouvir, tem a pessoa que já ouvia, tendo uma perda, aí põe... Esse é o aparelho, doutor? Então, vocês repararem no cabelo, ali tem a unidade externa, um pouquinho antes do coque. Coque não é rabo de cavalo, né? Então um pouquinho antes do rabo de cavalo, tem uma fitinha rosa, um pouquinho à frente, você vê que acaba ficando discreto, porque é escuro, né? Agora eu estou vendo. Parece que tem uma pérolazinha ali, Isso. E em volta da pérola é o aparelho, é que misturou com a cor do cabelo. Isso. E tem o receptor aqui, primeiro, na verdade, o microfone, né, que está conectado ali com a orelha dela. Essa é a unidade externa, só que tem uma unidade interna também, que é que vai fazer o trabalho eletrônico. Da orelha. Fica dentro da orelha, acho que tem... Olha lá. Isso. Ali já mostra um pouquinho melhor. Então, aquele que estava atrás da orelha dela, naquela foto anterior, é o processador sonoro. Aí o implante propriamente dito, com sua unidade externa e unidade interna, que está representado com o número 2 ali. Então, uma é ligada à outra através de um ímã, né? A unidade interna, ela é colocada cirurgicamente, então ela é implantada cirurgicamente. E vocês veem que do implante, então ali da unidade interna, naquele número 2, sai um fio, né, que é o feixe de eletrodos, que vai ser introduzido dentro da cóclea, que é a estrutura dentro da orelha interna, que vai conseguir captar esse estímulo elétrico e, via nervo auditivo, que é aquilo que está representado em amarelinho ali, enviar essa informação para o córtex cerebral, então para o nosso cérebro propriamente dito. Então esse cóclear, né, ele substitui o próprio órgão, né? Sim. O intuito é justamente... Ele é extirpado, o normal? Não chega a ser extirpado. Ele permanece lá? Ele permanece lá, ele recebe estímulos. Dentro, exatamente. Então, existe um feixe de eletrodos que vão estimular eletronicamente células dentro da cóclea, que vão estimular o nervo auditivo. Esse aparelhinho da direita, gente, que vocês estão vendo, é o que a menina tinha, que não dava para ver direito, porque estava com a mesma cor do cabelo. Exatamente. Então, é esse que eu perguntei no primeiro bloco para o doutor. Sim. Se tira para tomar banho, se tira para dormir. Pode tirar, deve tirar, digamos assim, para preservar o aparelho. Pode. Só que a pessoa não escuta naquele período. Fica privada de audição, porque só a unidade interna não consegue captar o estímulo então, sonoro. toda a família deve saber. Não, fulana está no quarto, está dormindo, está sem o aparelho. Não adianta ficar gritando, Maria, mas não vai ouvir nunca. Não vai ouvir. Não vai ouvir. Vai estar privada da audição. Agora, enquanto a cirurgia, doutor, já vou mostrar um vídeo autorizado pela família Lagler, do Henrique, um rapaz que fez a cirurgia, né? E vocês vão ver os momentos iniciais, não é, de alegria dele estar voltando a ouvir novamente, não é? É emocionante. Sim. E essa cirurgia, doutor, é rápida, é fácil, é complicada? Ela é delicada, né? Sim, é uma cirurgia delicada, mas é uma cirurgia que o que torna ela mais difícil é o risco de agressão de outras estruturas nobres que passam muito pertinho ali da orelha interna, né? Em especial o nervo facial, que é o nervo que dá a mobilidade para a nossa face. Mas em mãos experientes, até porque na realização desse tipo de cirurgia, hoje, o que se preconiza e o que é feito quase que rotineiramente em praticamente todos os serviços é uma monitorização intraoperatória do nervo facial. O que quer dizer isso? Então, durante a cirurgia, o médico ele tem como proteção, digamos,
a realização de um exame intraoperatório que ele vai mostrar se o médico está chegando perto desse nervo facial com risco de lesá-lo ou não. Então, isso é um dado a mais que nos protege na hora de proceder a cirurgia. Mas é uma cirurgia que requer, lógico, um treinamento, tem toda uma curva de aprendizado para o médico que vai realizar, mas uma vez que esse médico já desenvolva experiência e habilidade para tanto, é uma cirurgia relativamente simples e relativamente rápida. Ela não é muito demorada. Coisa de umas... Tem alguns médicos que realizam em coisa de 1 hora e pouquinho. Mas umas 2 horas, vai. Pelo cuidado e acuidade, não é? Sim. No operar. Exatamente. Então vamos mostrar o vídeo para vocês do Henrique, da família Lagler, família que autorizou a gente a passar esse vídeo justamente para que sirva de incentivo para as pessoas que não conheciam esse método. Não tem nada a ver, né, doutor, com aparelho auditivo. Aparelho auditivo é uma coisa, certo? Para pessoas que têm X graus, não é? De falta de audição. Sim. Não é verdade? Só que pode piorar. Pode piorar. Aliás, só piora, né? Sim, tem alguns casos que melhora, sim, é progressivo. Não tem cura. Sim. Não é? Sim. Geralmente acontece com idade mais avançada, que é o mais tradicional, mas tem pessoas que podem ter essa parte do ouvido lesada, não é? E pode perder toda a audição. Sim. Não é? A gente classifica, além daquela classificação que eu te falei de pré-lingual, eu falei para vocês de pré-lingual e pós-lingual, a perda auditiva ela pode ser congênita ou pré-natal, então algo que tenha acontecido durante a embriologia, a formação do feto, então, por exemplo, mãe que teve rubéola na gestação ou outras doenças causadas por determinados vírus, pode ser também que a gente chama de perinatal, então algum problema ou no decorrer do parto ou logo em seguida, então trabalho de parto prolongado, hipóxia neonatal, que seria a diminuição de oxigenação da criança durante o parto. E existem as causas pós-natais também, como, por exemplo, como você comentou, de acidente, de trauma, ou uma deterioração progressiva da audição. Agora, doutor, para qualquer um dos casos citados pelo senhor, que deu para entender bem, é sempre um sucesso meio garantido, ou existem casos que falam, olha, não adiantou pôr o aparelho, não adiantou nada. Pode existir isso? Pode. Então, é bem criteriosa essa escolha, né? O que acontece? Então, a cóclea, onde deve ser introduzido o eletrodo, tem que ser uma cóclea viável, ou seja, tem algumas doenças, como meningite, por exemplo. Uma das complicações possíveis da meningite é promover uma ossificação da cóclea. A cóclea ela é recoberta por osso, mas internamente ela tem uma porção membranosa, mais mole. Mas como complicação da meningite, pelo efeito da bactéria causadora da meningite, você pode ter uma ossificação da cóclea, ela fica toda dura e fica inviável, inclusive, de passar com o eletrodo. Então, esse, por exemplo, é um caso que não se beneficiaria com o uso do implante coclear. Existem outros problemas também. Se o problema do paciente é no nervo auditivo, não adianta nada você estimular a cóclea, porque a hora que o estímulo chegar para o nervo, esse nervo é inviável. Então, o paciente, ele passa por uma sequência bem criteriosa de exames para definir se ele vai ou não se beneficiar. Vamos então assistir o vídeo do Henrique Lagler, e é um show mesmo, um show de otimismo, um show de amor. Vocês vão ver quando a sensação que tem uma pessoa que não ouvia mais, voltar a ouvir graças a esse implante coclear. Vamos, Amanda, por gentileza. Vou ligar, Henrique. Vai ligar. Ligou? Você tá ouvindo bastante? Legal. Ó, vou bater palma. Presta atenção, ó. Tá ouvindo também? Você tá ouvindo? Que legal. E é diferente? Muito diferente. Cuidado de quebrar no chão. Cuidado para não quebrar no chão. Sim, muito bem. Ó, vê se você percebe. Pá, 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 pá. Vou levar batata. Vai, é sério. Tem mais de televisão, tem mais.
Tudo vai assistir. Tudo. Música. Assistir. Depois, primeiro você vai aprender. Muito bem. Ó, Henrique, vou bater palma de novo, hein, ó. Muito bem, então vou desligar. Desligou, pronto. Tá bom, né? Tá bom, você gostou. Ele não escuta nada. Nada. Não escuto nada. Que alegria, né, doutor? Bom, que coisa fantástica. Muito né? legal. Todos esses vídeos de ativação, na hora da ativação do implante coclear, eles emocionam mesmo, porque é muito bacana. Tem um outro vídeo também que é famoso, tá até nas redes sociais, que é uma criancinha, aí já é uma criancinha pequenininha, provavelmente que nunca escutou, e a hora que a mãe começa a falar com a criança, ela faz uma cara de admiração e de encanto pela mãe, pela voz da mãe, que ela está com a chupetinha na boca, até cai a chupeta, assim, é muito bacana. Como última questão, existem exames laboratoriais pré-cirúrgicos que possam determinar um possível sucesso já antecipado da cirurgia? Sim, é importante que a gente faça desde exames eletrofisiológicos para ver como que se daria a condução do impulso sonoro, quanto em pacientes que têm uma idade que permite que eles realizem, porque depende da interação, né? Então, a audiometria, que é aquele exame que entra numa cabine de som, responde de que lado está escutando, porque ele precisa ter uma audição ruim nesse exame para ele ser um candidato. Perfeito. E precisa de exame de imagem também, tomografia computadorizada sempre, e em alguns casos, na maioria, ressonância magnética também. Queremos agradecer a presença do Dr. Carlos Eduardo Rezende, otorrinolaringologista da clínica Rinoderma. O site é www.rinoderma.com.br, está aí na tela, com um telefone de contato. Muitíssimo obrigado, doutor Carlos Eduardo. Eu que agradeço, foi um prazer. Muito obrigado. Agradecemos também a família do Henrique Lagler por ter permitido a gente mostrar esses momentos de alegria e otimismo do Henrique para todas as pessoas que possam possivelmente precisar da cirurgia. Não percam à meia-noite o programa Clique Noite com Edmir Cleto e o J+, à meia-noite e meia. Va bene, per ora è solo una buona sera a tutti, dormire con Dio, parliamo domani, bella, riposare in pace, ciao, ci vediamo domani. Para compreender, as pessoas devem tentar escutar o que elas não estão dizendo, o que elas talvez nunca venham a dizer.